galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje tava demorando para lançar filme de animal assassino, não era? Só que isso aqui se caracteriza peculiarmente porque o animal dessa vez que tá aqui para ser o vilão da história é um primata, um macaco. Este filme já tinha lançado, acho que lá no começo de janeiro, mas como eu estava fazendo os vídeos de prévios de filmes mais aguardados de 2026, acabei deixando só pro final de janeiro para conferir. E já conferi, tô aqui para dizer o que é que eu achei. Será que é só mais um filme de bicho assassino como milhares genéricos que existem por aí? Ou será que tem algo nessa premissa aqui que diferencia ele de muitos outros tantos iguais por aí? Tudo isso vocês aí de casa só vão descobrir ao longo de todo esse vídeo. Então, sem mais delongas quer chegar primeiro? Olha! Uma jovem chamada Lucy volta para casa nas férias e encontra seu chimpanzé de estimação da família, Ben, que, contaminado com o vírus da raiva após o incidente, o animal torna-se uma verdadeira arma de matar, transformando o que era para ser um reencontro em uma luta desesperada pela sobrevivência. Antes de dar início à crítica, eu queria deixar aqui o título do nome do meu Letterboxd, né, que tá aí, Natan Pessoa 17, que é onde eu sempre estou avaliando, dando tanto a nota do Letterboxd quanto a nota oficial para reviews de filmes que já não estão mais nos cinemas, de filmes antigos. Eu sempre estou atualizando o Letterboxd. Quem tiver curiosidade é só botar, quem tiver o aplicativo também. Quem gosta de cinema deve usar o filme. Eu estou sempre atualizando diariamente o aplicativo. Eu assisto muito filme, sempre botando as reviews. Eu sempre escrevo um textinho, alguns são maiores, outros são menores, dando a minha opinião sobre filmes mais antigos. Por isso que vocês não devem ver eu avaliando filmes mais clássicos aqui, por enquanto. Pode ser que futuramente eu crie um quadro pro canal onde eu possa dar críticas sobre filmes mais clássicos. Mas quem tiver curiosidade é só colocar esse nomezinho que tá aparecendo aí, Natan Pessoa 17, no Letterboxd. Para quem tiver o aplicativo, quem tiver abaixo é bem legal. Se você gosta de filme como eu, você deve ir lá, abaixar o aplicativo. Ele é um aplicativo americano, então tudo lá é internacional, mas é de fácil entendimento, não é um bicho de 7 cabeças para você aprender a mexer. Então, quem tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada nas minhas reviews que eu faço sobre filmes mais clássicos e ver as notas, né, as estrelinhas que eu dou para os filmes mais recentes que lançam nos cinemas. Lá tem data, lá tem listas de melhores filmes de cada ano, então vamos dar uma conferidinha, né? Tem de piores também, vocês vão gostar, quem tiver interesse, né? Eita, que eu já perdi as contas de quantos filmes do subgênero de animal assassino todo ano lança, sempre teve, desde muito tempo atrás, né? Tudo começou lá com o primeiro filme do Tubarão, né, e tudo mais. É muitos filmes que sempre estão sendo lançados e que se perdem, se baseiam apenas por medíocres, fracos e a maioria filmes ruins, podres, bem vagabundinhos. O que mais tem hoje em dia, todo ano sempre tem, é filme de animal assassino que nunca conquista o público o tanto quanto alguns que escapam ainda na mediocridade ou se tornam pelo menos filmes bons. É porque no começo tudo foi muito original, lá com o primeiro Tubarão, né, de Steven Spielberg, eu acho. Foi muito original tudo com esse primeiro filme, né, que foi o que fez essa manada de filmes do gênero de animal assassino ser lançado, né. E hoje em dia tem muitos, como eu falei. Outros sempre se tornam ruins, outros apenas medíocres, fracos. Mas sempre temos também alguns filmes de animais assassinos que se tornam bons, filmes que são legais, divertidos, que têm uma história bem construída, que não se perde no exagero, que apesar de não ter uma trama tão original assim, acabou ficando meio a meio original pelas inventivas de diretores que sabem trabalhar com o gênero tanto na tensão, né, que geralmente é muito bem construída pelos cineastas. Tô querendo dizer que negativamente o que eu acabei de ressaltar é o caso de O Primata? Não creio. Porque assisti esse filme e eu passei o filme todinho me divertindo. E vamos falar a verdade assim, pra quem já assistiu o filme, sabe que a história do filme não é nada original. Primeiro começando pelo bicho, que é um animal que acaba, né, sendo infectado e tudo mais, ok, belezinha. Dá a gota nele, a birola nele, ele sai atacando, matando todo mundo. Ok, isso é original aonde? A gente já viu milhares e milhares de filmes. Um exemplo é o filme Cujo, né? Onde o cachorro lá pega o vírus da raiva e começa a atacar o povo, matar brutalmente as pessoas, né? Não sei a família lá que fica presa no carro, mas isso não importa porque é pra outro vídeo. Mas ok, não é original. Outra coisa que não é original, um grupo de jovens em um lugar isolado e sofrem por essa ameaça. Também não é nada original, porque o que mais tem no mundo é filme de jovens, um grupo de jovens em um lugar que não era pra estar e que são atacados por uma pessoa, um assassino, por um animal e por qualquer outra coisa, uma entidade, né? E por aí vai, não é nada original. Só que, como eu disse, apesar dele não ser original e ter me divertido durante
1h30 só de duração, que passou assim no estralar de tão divertido que o filme tava. Ele tem certos aspectos, características que fazem com que ele se torne um filme que não único, mas que seja meio a meio original. E tipo assim, já começa essas características e aspectos sendo bem ressaltadas, primeiramente pela ideia do vilão. Aqui ser apenas um macaco de estimação de uma família que foi infectado pelos vírus e agora tá metendo um gume em todo mundo, saindo atacando todo mundo que tiver no caminho dele. Isso já é uma ideia que faz com que esse filme se torne pelo menos um pouquinho original, já que eu não me lembro de ter assistido um filme de terror envolvendo animal assassino que o vilão fosse o macaco. Então, querendo ou não querendo, é algo que se destaca, se pecuariza. Então a gente fica interessado. A gente escutar um macaco matando pessoas, e isso é algo que eu, sinceramente, não depois de ter assistido esse filme, mas eu sempre tive uma angústia de macaco. Eu nunca gostei do macaco em si. Eu acho ele muito inteligente e a inteligência às vezes dele me dá medo. Segunda coisa que faz com que esse filme se destaque positivamente é a ideia de usar efeitos visuais práticos para a construção do macaco, já que aqui é um ator que faz o macaco perfeitamente, porque o uso de próteses do macaco, as fantasias, pelagens e tudo mais da criatura é muito bem feito, num nível tão tremendo que a gente vê ele e fala, isso é um macaco de verdade. Gente, infelizmente, para muitos esse macaco aqui do filme não é de CGI, não tem nada de CGI aqui nesse filme, porque optaram por usar efeitos visuais práticos, o que fez com que a gente se conectasse mais com o animal, quanto com as pessoas, com o grupo de jovens aqui do filme, quanto com a própria história. A gente parece que tá vendo realmente um macaco ali de verdade atacando as pessoas, mas é tudo efeito visual prático e tudo mais, que faz com que esse filme se fortaleça, se reerga cada vez mais positivamente. E terceiro argumento que faz com que esse filme se torne positivamente um filme bem bom é a questão da brutalidade e sanguinolência que o macaquinho apronta aqui com as vítimas do filme. Gente, eu quando tava assistindo o filme notei que tinha pessoas virando o rosto e tudo mais, enojado como tava vendo, porque realmente esse filme tem cenas extremamente brutais, violentas, sanguinolentas. O bicho aqui não tá pra brincadeira, menino. Ele quebra o coco do povo, é uma coisa horrorosa de se ver, né? E bem gráfica, visível. O filme não tem pena de mostrar. Então, três coisinhas que fazem com que esse filme se origine, que é, pelo menos um pouco, o macaco, a ideia do macaco como vilão, a opção do uso de efeitos visuais práticos e a brutalidade de cenas violentas que o filme propõe pra gente. Pra quem gosta, essas três coisinhas é o que consegue encantar, divertir, interessar a gente do início até o final, mesmo se o filme cansasse, mas não é o caso, porque é só 1h30 passa no estralar dele, então você não vai descansar. E eu me interessei mais ainda, porque geralmente os filmes de terror ou todos os outros gêneros que existem por aí, que são lançados no mês de janeiro, eles são mais filmes descartados, que eram para ter lançado anos passados, mas acabaram ficando para 2026, para 2027 e por aí. Geralmente os filmes, geralmente os filmes que lançam em janeiro são filmes de descarte. Mas esse aqui foi um descarte. Eu acho que não foi não, mas pelo menos serviu como abundância para nos divertir. Mas será que realmente o filme é tudo isso que estão falando por aí? Eu, no meu ponto de vista, ressaltei os pontos positivos que o filme inclui. Para quem gosta de gore, para quem gosta de cenas violentas, para quem gosta de tensão. Inclusive, esse filme usa muito silêncio para conduzir cenas realmente tensas, que muito bem construídas pelo diretor. Aqui, ainda assim, eles tentam envolver aquele draminha da família, negócio lá do luto que tem aqui no filme, a falta da mãe, tudo mais. Tem toda essa questão que, pra falar a verdade, não é bem explorada, não serve de muita importância na trama, e tudo isso porque é atropelado pelo próprio gênero, que foca em criar mortes, né, que são bem criativas, por sinais violentos, como eu falei, e acaba esquecendo de lado o drama dos personagens e jogando tudo, mesmo se a gente quisesse se importar, porque acho que eu mesmo não me importei pra draminha do personagem. Eu queria mais ver um macaco mesmo estrangulando o povo. E aí, como o filme ele opta por focar em algo e deixa o outro algo de lado, acaba a gente não se apegando aos personagens tanto. A gente, apesar dele ser super carismático, as atuações aqui ser bastante bem boas, os personagens são bem expressivos e tudo mais, mas acaba a gente não sentindo aquela pegação pelos personagens, porque se o filme não tá focando no drama necessariamente, envolver e desenvolver os personagens ali do filme, se o filme não tá optando por isso e tá optando por outra coisa, outra necessidade, o filme acaba tomando rumos que acabam desfocando de tudo. Então aqui os personagens não são inteligentes, são aqueles típicos personagens de filmes de terror slasher que vão sendo perseguidos por um animal ou por um assassino, sendo mortos um por um, que não tem inteligência, não opta por uma saída necessariamente positiva para escapar do vilão, do antagonista. Você vai ver muita pataquada envolvendo um grupo de jovens genéricos sendo atacados aqui no filme.
né, que são, né, ressaltados positivamente graças às 3 qualidades que eu optei aqui no vídeo. Eu acho engraçado que é aquilo que eu sempre costumo perceber em filme de terror slasher. Quanto mais o personagem ele é ignorante com o outro personagem durante o filme, quanto mais ele é chato, insuportável, mais a morte dele vai ser brutal. E aqui o filme não brinca com isso. Mas será que pro lado do vilão, do macaco, aqui que foi contaminado pelo vírus, será que a gente consegue sentir um tipo de empatia por ele, ou até pela própria protagonista aqui do filme? Olha, a relação deles não é totalmente estabelecida de uma forma que mostre pra gente a união, o amor totalmente deles. A gente sente ali que eles é uma apegada ao outro, que a família é apegada ao macaco, mas a gente tá mais pro lado do macaco. Eu pelo menos senti isso, eu não sei você em casa de assistir o filme. Se não assistiu, vai ver que você tá perdendo um ótimo filme divertido pra assistir com os amigos, ok? Mas ok, pelo lado do macaco a gente sente pena, a gente sente dó, porque a gente vê que ali é um animal de estimação, foi criado pela família, que não tem culpa, ele não tem culpa do que aconteceu com ele. Então a gente fica sentindo ali aquela dózinha do personagem. E olha, sinceramente, a direção de Johannes Roberts, ela é competente. A filmografia é bem bonita, o filme é lindo visualmente, aquela área moderna que eu acho muito bom. Ele é aquele terror de shopping center, na verdade, o Primata, que dá pra sair com os amigos e tudo mais, de boa. Mas a fotografia do filme, até mesmo a trilha sonora, que remete a algumas referências de filmes clássicos do gênero de animação assassino, que eu notei sim isso, é muito bem caprichado. O diretor arrasou na filmografia, as coreografias de câmera, é muito bonito visualmente o filme, está de parabéns. E também na tensão, né, que ele sabe construir uma boa tensão, usa mais o silêncio, nos momentos certos a trilha sonora, que é mais aquele ruído, e tudo se encaixa perfeitamente. Queria também destacar aqui a direção de arte de Simon Bowles, que mostra que aqui consegue, normalmente, estabilizar muito bem nas cenas brutais do filme. Ele realmente capricha no gore e deixa a gente enojado e vira na cara com as brutalidades que o macaquito apronta aqui. Resumindo, é tudo bem feito. E se tem um filme que gosta de comover a gente, é esse, gente. E a atenção é muito bem construída. O diretor, o roteirista, eles sabem juntar elementos tão simples. Porque, como eu costumo dizer, pra mim, o filme, o menos é mais e o mais é menos. E aqui o menos é mais, porque a história, a narrativa em si é simples. Não tem bicho de 7 cabeças aqui pra você entender o filme. É um conceito muito simples que é muito bem aproveitado, muito bem usado. Para alguns, pode ser que até a própria trilha sonora desse filme seja o melhor do filme. Eu gostei bastante, aparece no momento certo, é muito bem construída, faz referências a filmes clássicos, e isso é interessante. E para alguns pode ser que seja o ponto principal e positivo do filme. Para mim, não foi. Para mim, ficou mais pelos 3 que eu apontei no início da crítica. Mas será que o Primata precisa de mais, de algo a mais para ser mais? Não, porque se o propósito desse filme, de acordo pelo diretor, né? Se o propósito dele foi apenas divertir, trazer cenas violentas, brutais, sanguinolentas, com personagens genéricos fazendo generiquices, ele cumpriu bem o que ele prometeu. E com louvor. E a nota que eu dou ao filme O Primata é a nota 7,5, 7,5. Então, galera, tá chegando mais um final de vídeo aqui no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram do vídeo, o que vocês fazem? Deixa um likezinho, se inscreva no canal, que eu vejo que tem gente que assiste, mas deixa o like. E também ative o sininho de notificações para vocês sempre estar recebendo os avisos de vídeos sempre. Só lembrando, temos vídeos novos toda quarta e todo domingo. Mas como eu falei, não tô sincronizando bem os horários. Outra é que quem tiver interesse, vá lá no meu, tá? O link tá na descrição do meu perfil do Letterboxd. Quem tiver curiosidade de ver os filmes que eu reavaliei, que eu avaliei, que eu tô revendo, dando lá as reviews. Quem tiver curiosidade, clica aí rapidinho, tá na descrição, é só você clicar, você não vai se arrepender, tá? E aproveita e me siga lá também. Então é isso, um beijo. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. E pelejei pra gravar esse vídeo, sabe por quê? Porque o povo não fala, não cala a boca. Cidade pequena, bairro, é assim, gente. Tem que estar escutando o povo gritando, porque Corinthians ganhou, Flamengo ganhou, que eu não tô entendendo. Só sei que estavam uns gritando, Corinthians, campeão dos campeões, e o outro Flamengo, não sei o que. Aí daqui a pouco parece que Corinthians ganhou, eu sei lá o que é que foi. Só sei que o Zoma aqui começou a gritar, eu já tava pensando que era alguém matando alguém de faca. Mas tudo bem, né? Então é isso, um beijo, tchau, até a próxima.